Para mim, esta noite é um grande desafio, por conta de que já faz um bom tempo que o Senhor não me dá uma oportunidade dessa. A princípio, a gente tenta se manter calmo, tenta ficar tranquilo o máximo possível, mas é incontrolável, não tem como. Eu sei que já tive a oportunidade de falar aos irmãos várias vezes aqui, mas agora é uma situação um pouco diferente, né? Que faz um bom tempo que eu não venho, faz um bom tempo que Deus tem tratado o meu coração, Deus tem buscado me reformular. E durante todo esse período eu nunca deixei de crer na palavra dele. E como nós estamos no mês da reforma, eu acredito que o pastor também deva estar trabalhando as questões doutrinárias da reforma. E uma das doutrinas que eu amo de paixão e que eu não abro mão de maneira nenhuma é a doutrina das Escrituras Sagradas. É ela e somente ela, ou seja, nós dizemos com um termo técnico de sola Scriptura. Então, nesta noite vai ser em direção a ela. Por quê? Porque se nós pararmos e observarmos, nós vamos perceber uma evasão muito grande de crentes das igrejas, buscando coisas supostamente de Deus fora da palavra dele. Pessoas ainda acreditando e querendo acreditar que a voz de Deus pode ser ouvida a qualquer momento, de qualquer jeito, de qualquer forma. Se o irmão vem e fala para outro, o outro diz, é voz de Deus. Não estou dizendo que Deus não possa falar assim. Mas se nós acompanharmos o percurso de toda a história, Deus então vem falando de várias formas. E nos últimos tempos nós bem sabemos que ele falou através do seu Filho. Então não há outra forma senão pela qual Deus fala com cada um de nós, através daquilo que Ele deixou para nós. Buscar outra fonte de revelação de Deus é ignorar, é menosprezar aquilo que Deus deixou como regra para nós. É ignorar as Escrituras. Então, nesta noite, eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3:16, e nós vamos ler apenas uma pequena frase dela, ok? Segunda Timóteo, capítulo 3, versos 16. O texto é conhecido de todos nós. É possível até recitar de forma decorada. Agora, a frase é tão simples que a gente vai até se perguntar, só isso? Diz assim a palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mais alguma coisa? É estranho, porque nós estamos acostumados a ler o restante do texto e saber que ela é inspirada e tem um motivo por que ela é inspirada. Mas observem que existe a doutrina das Escrituras exatamente para nós nos mantermos na prática e na fé daquilo que Deus deixou para cada um de nós fazermos e caminharmos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? O pastor ele me incumbiu dessa missão ontem à noite. É aquela velha história que diz assim, peguei o homem de calça curta. E de fato pegou. Talvez ele não levou em consideração o tempo que eu passei sem estar exercendo a pregação. Mas talvez ele tenha imaginado, não, ele não negligenciou os seus estudos. De fato, a caminhada dos estudos ela não parou, mas ela reduziu um pouco.
Até porque surgiram outras situações na vida que eu tive que dar conta. Inclusive, uma delas é a nova faculdade que eu estou fazendo agora. Entretanto, então eu busquei alguns artigos, eu busquei pastores que falassem a respeito dessa doutrina com afinco, com fidelidade. E encontrei um que eu acho que nem todos conhecem, mas eu vou falar o nome dele aqui para dar o crédito a ele, e dizer que essa mensagem ela não é minha, mas de um pastor, de um teólogo muito importante da Igreja Presbiteriana do Brasil, que se chama Paulo Anglada. Então, os créditos dessa mensagem, para nós aprendermos hoje a respeito da doutrina das Escrituras, o crédito é dele. Amém? E o texto que nós lemos, que diz que toda Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus, ele vai nos dizer que a doutrina que nós devemos considerar aqui, ela é fundamental de importância na Reforma Protestante desde o século XVI. Ele já deixa claro para a gente o porquê da importância dessa doutrina. Ele vai nos dizer também que a autoridade suprema das Escrituras é uma doutrina puritana presbiteriana. Só em falar em puritana presbiteriana já nos faz pensar que é algo puro, porque a vida dos puritanos era algo que eles buscavam sempre manter debaixo da santidade de Deus. Hoje é muito difícil, muito complicado nós tentarmos manter essa mesma linha de raciocínio, essa mesma linha de caminhada que os puritanos tentavam manter no seu tempo. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, as investidas do nosso inimigo, elas estão mais sagazes. Quando a gente pensa que está em pé, de repente nós estamos no chão. E a palavra de Deus, como Escritura Sagrada, ela nos adverte a respeito disso. Ela vai logo nos dizer que não pense você que está de pé, porque nós vamos cair. Então, a autoridade dela já nos informa a respeito daquilo, de como nós podemos caminhar. A isso, ele diz que os puritanos tiveram que apelar frequentemente na luta que foram obrigados a travar contra as imposições litúrgicas da igreja anglicana. A igreja anglicana, naquela época, ela era muito forte. Ela tinha uma visão completamente diferente das Escrituras. Assim como muitas igrejas hoje também têm. Se nós formos para a Assembleia de Deus, nós vamos ver uma linha de raciocínio diferente da que nós cremos. Se nós formos para uma batista, da mesma forma. Se a gente for para uma presbiteriana do Brasil, a gente vai ver um encaminhamento parecido com o nosso. Se a gente for em qualquer outra comunidade, a gente vai perceber também a diferença gritante de como eles tratam as Escrituras. E a autoridade das Escrituras, ela deve ser crida e obedecida. Mas crer e obedecer às Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem e também não depende do testemunho de igreja. Crer nas Escrituras depende tão somente do autor dela, porque não há outra pessoa que escreveu uma verdade tão pura, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. Ele escreveu, é claro, usando homens como cada um de nós. Paulo Anglada, ele vai dizer também que na Confissão de Fé de Westminster, que é proferida pela Igreja Presbiteriana, por nós também, a doutrina está em 3 parágrafos do seu primeiro capítulo. E no 4º, ela trata da origem ou fundamento da autoridade de Deus, das Escrituras, desculpe. Ele vai dizer que a autoridade, ela tem a sua razão. Ele vai dizer ainda que o 5º parágrafo aborda a questão da certeza ou convicção pessoal das autoridades das Escrituras. Lá está registrado da seguinte maneira: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar glória a Deus.
Ele diz ainda: a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências, que faz do único meio de outras excelências incomparáveis e completa a perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, entretanto, a nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade, ela provém da operação interna do Espírito Santo, que, pela palavra e com a palavra, testifica com o nosso espírito e em nossos corações. Então, crer nas Escrituras não é simplesmente crer por uma ideia humana ou por um ensinamento de igreja, mas crer nas Sagradas Escrituras é tão somente pela ajuda do Espírito Santo, pela ajuda interna do Espírito Santo. Paulo diz que nós não sabemos orar. E de fato, não sabemos. E Tiago diz por que nós não sabemos. Porque quando nós oramos, nós vamos pedir baseado nas nossas intenções. Ele diz que nós pedimos e pedimos errado. Pedimos para nós mesmos. Poderíamos até dizer que nós pedimos de forma egoísta. Por isso ele diz que nós não sabemos orar. Entretanto, o Espírito Santo faz o que com cada um de nós? Ele nos ajuda nessa nossa dificuldade, orando com expressões inexprimíveis. Então, observe que o que nós temos que defender, como crer nas Escrituras, não vem de nós mesmos, mas é o Espírito Santo que produz isso em nós. Paulo Anglada fala do 10º capítulo da Confissão de Westminster, né? Que confere às Escrituras a voz do Espírito Santo. A palavra final para toda e qualquer questão religiosa, reconhecendo-a como supremo tribunal de recursos em matéria de fé e prática. Ou seja, o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas. E por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo, em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo de Deus. Como são os dias em que nós vivemos? Nós temos uma vida muito corrida, muito atarefada. Não temos tempo para prestar atenção em como está esses dias. Só sabemos por alto porque são dias atribulados. Isso nós sabemos bem. Mas como de fato está os nossos dias? Recentemente eu recebi uma mensagem de um colega meu, dizendo que o Congresso Nacional ia começar a votar algumas leis a respeito de que você não poderia mais prestar culto na igreja com volume muito alto. O número de pessoas dentro das igrejas passa a ser reduzido. Você não pode mais oferecer um folheto a uma pessoa porque você vai estar incomodando ela. Você não pode dizer mais para ela aceitar Jesus, que ela tem que aceitar Jesus, do contrário ela vai morrer, porque você está causando um incômodo a ela. Então ele diz o seguinte: irmãos, nós precisamos orar a Deus para que os deputados e os senadores não votem essas questões. Porque caso eles votem a favor disso, haverá perseguição aos cristãos. A grande pergunta que nós devemos nos fazer é: queremos ou não queremos a perseguição? Devemos ou não devemos ser perseguidos? Quem gosta de ser perseguido? Ninguém gosta de ser perseguido nem pelo seu patrão. É chato, é ruim.
Mas, irmãos, as Escrituras, ela é tão autoritária para a gente, ela é tão verdadeira para a gente, que ela diz assim: se perseguiram o Mestre, quanto mais os seus discípulos. Eu vou ter então medo da perseguição? Queridos, a perseguição, ela é necessária e nós devemos orar para que ela venha de fato e não para que ela não venha. Porque se ela não vier, eu não vou ser provado, eu não vou ser testado, eu não vou ser de forma alguma passar pelo fogo, para que a minha fé ela seja fortalecida e no dia da volta de Cristo eu seja achado fiel. Então a perseguição deve vir sim. Do contrário, que tipo de cristãos nós somos? Que dia nós estamos vivendo? Como estamos vivendo esses dias? Dias esses que crescem a impressão de que o evangelicalismo moderno, e praticamente no nosso país, ele se manifesta uma profunda crise teológica, eclesiástica e litúrgica. E convém considerar a importância da doutrina reformada puritana. Convém, sim, uma palavra de alerta nesta noite contra antigas e novas tendências de usurpar ou limitar a autoridade da palavra de Deus. Esses dias eu estava no serviço conversando com duas colegas de trabalho e elas diziam para mim o seguinte: uma tem um tio que é crente, mas que ele é muito, vamos dizer assim, afobado na pregação da palavra. Ele é muito radical. O que deu para perceber nela é que ela tem sede da palavra de Deus. Mas com pessoas dessa forma, ainda que seja crente, fiel à palavra, mas de uma forma tão radical que espanta as pessoas. Eu perguntei para elas se elas eram filhas de Deus. A tendência de todo ser humano é dizer: sim, eu sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade? Ou não? O Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, no capítulo 1, né? Primeiro capítulo, no versículo 12, vai nos dizer o quê? Que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. E aqueles que não receberam, são o quê? São criaturas de Deus. Então, quando eu comecei a explanar as Escrituras de forma, ou melhor, com autoridade, elas começaram a parar e me ouvir. Então eu comecei a falar para ela a situação dela diante de Deus. Comecei a falar para elas o porquê que ela é pecadora, como ela herdou esse pecado, por que ela precisa de salvação, como ela chega a obter a salvação. Querido, os dias que nós vivemos também são dias de ignorância. São dias que muitas pessoas não querem saber da verdade. Querem viver segundo seus próprios entendimentos, achando que a maneira como vivem, como entendem a vida, podem alcançar a salvação ou podem alcançar aquilo que elas querem da parte de Deus. A palavra de Deus, ela tem autoridade, como foi lido aqui, para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, como nós definiríamos essa doutrina?
Os reformadores que professaram a doutrina dessa autoridade, eles dizem o seguinte, que por serem divinamente inspiradas, elas são verídicas em todas as suas afirmativas. E segundo esta doutrina, as Escrituras são a fonte infalível de informação que estabelece definitivamente qualquer assunto nelas tratado. A única regra infalível de fé e de prática, o Supremo Tribunal de Recursos ao qual a Igreja pode apelar para a resolução de qualquer controvérsia religiosa. Então, o que tudo isso significa para nós? Paulo Anglada vai dizer para a gente que significa que elas sejam o único instrumento de revelação divina. Não há outro. E que os atributos de Deus se revelam por meio da criação, através da revelação natural. Uma versão da sua lei moral foi registrada em nossos corações, que é a nossa consciência. Uma espiã de Deus em nosso peito, uma embaixadora de Deus em nossa alma, como os puritanos costumavam chamá-la. E a própria pessoa de Deus, o ser de Deus, se revela de modo especialíssimo no Verbo encarnado, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Nós já falamos que em outros tempos Deus falou de várias maneiras, mas em nossos tempos Ele fala através de Cristo e nossa geração através do Espírito Santo por meio das Escrituras. As revelações da criação e da consciência não são nem perfeitas e nem suficientes por causa da queda, que corrompeu tanto uma como a outra. Mas a palavra final, suficiente e autoritativa de Deus para esta dispensação são as Escrituras Sagradas. Paulo Anglada, ele trabalha a questão também, para que nós entendamos a autoridade das Escrituras, as suas bases. Ele vai dizer que a base doutrinária das Escrituras, ela é inferencial, mas também ela é direta. Como inferencial, ele nos diz que decorre do ensino a respeito da inspiração divina, e visto que as Escrituras não são produto da mera inquirição espiritual dos seus autores, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo, então infere-se que são autoritativas. Na linguagem da confissão de fé, a autoridade das Escrituras, ela procede da sua autoria divina. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E o que significa então? Isso significa que cada palavra ela foi ditada pelo Espírito Santo de modo a anular a mente e a personalidade daqueles que a escreveram? Não. Os autores bíblicos não escreveram de forma mecânica, de forma alguma. As Escrituras também não foram psicografadas, ou melhor, pneumografadas. Os diversos livros que compõem o cânon revelam claramente as características culturais, intelectuais, estilísticas e circunstanciais dos diversos autores. O apóstolo Paulo, ele não escreve como João ou Pedro. Lucas fez uso de pesquisas para escrever o seu evangelho e o livro de Atos. Cada autor escreveu na sua própria língua, no hebraico, no aramaico, no grego, e eles, embora secundários, não foram instrumentos passivos nas mãos de Deus. A superintendência do Espírito não eliminou de modo algum as suas características e peculiaridades. Mas, por outro lado, a agência humana também em nada prejudicou a revelação divina. Os seus autores foram de tal modo dirigidos e supervisionados pelo Espírito que tudo que foi registrado por eles nas Escrituras constitui-se a revelação infalível, inerrante e autoritativa de Deus. Isso tudo de forma inferencial. Mas e de forma direta? De forma direta, a doutrina reformada da autoridade da Escritura não se fundamenta apenas nela. Desculpe, apenas na inferência. Então, diversos textos reivindicam a autoridade suprema. Por exemplo,
Os profetas do Antigo Testamento reivindicaram falar palavras de Deus, introduzindo suas profecias com as sim chamadas fórmulas proféticas, dizendo: assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, ou palavra que veio da parte do Senhor. No Novo Testamento, diz Paulo Anglada, que vários textos do Antigo são citados, sendo atribuídos a Deus ou ao Espírito Santo, como por exemplo, assim diz o Espírito Santo, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 13, versículo 7. A autoridade apostólica também ela evidencia a autoridade suprema das Escrituras. Paulo, quando escreve aos Tessalônicas, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, que ele dava graças a Deus pelo fato de os Tessalônicas terem recebido as suas palavras, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Que autoridade, então, teria Paulo para exortar os Gálatas, no sentido de que rejeitarem qualquer evangelho que fosse além do evangelho que ele estava pregando, ainda que viesse de anjos? No capítulo 1, do versículo 8 ao 12 de Gálatas, Paulo diz que ele sabia que o evangelho por ele anunciado não era segundo o homem, porque não havia aprendido de homem algum, mas mediante revelação do próprio Cristo. Nos nossos dias também, o que muito está acontecendo é que há usurpação da autoridade das Escrituras. Há pessoas querendo tomar posse das Escrituras. Há pessoas querendo dizer que as Escrituras é propriedade sua. Paulo Anglada vai nos dizer o seguinte, que apesar da sólida base bíblico-teológica em favor da doutrina reformada, da autoridade das Escrituras hoje, como no passado, nós vamos nos deparar com a mesma tendência geral de diminuir a autoridade da Escritura. E isso vai ocorrer de duas maneiras. Por um lado, a propensão é admitir fontes adicionais ou suplementares de autoridade que tendem a usurpar a autoridade dela. E por outro, a tendência de limitar a autoridade das Escrituras, negando-a, subjetivando-a ou reduzindo o seu próprio conteúdo. A primeira tendência, pelo menos, nós temos três fontes suplementares que usurpam a autoridade das Escrituras. A primeira é a tradição. Uma tradição degenerada em tradicionalismo. Depois nós temos aquilo que nós precisamos tomar muito cuidado: a emoção. A emoção. E em terceiro, a razão. A primeira fonte usurpadora das Escrituras, essa tradição degenerada ou tradicionalismo, ela foi um dos grandes problemas que Paulo e que até mesmo o Senhor Jesus enfrentou no seu tempo. Em seu tempo, a religião judaica havia se tornado incrivelmente tradicionalista. Por quê? Porque havia cessado a revelação. Os judeus, já no segundo século a.C., produziram uma infinidade de tradições ou interpretações da lei que ficou conhecida como o Mishnah. E essas tradições foram cuidadosamente guardadas pelos escribas e fariseus por séculos, até serem registradas no século 4 e 5 do Anno Domini, passando a ser conhecidas nos dias de hoje como o Talmud, que é a interpretação judaica oficial do Antigo Testamento até hoje. Muitas, diz Paulo Anglada, dessas tradições judaicas eram distorções do ensino do Antigo Testamento e que se tornaram tão autoritativas que suplantaram a autoridade dos próprios escritos do Antigo Testamento. E Jesus acusou severamente os escribas e fariseus de sua época, dizendo:
Marcos capítulo 7, de 7 a 9, versículo 13, nos diz assim: em vão vocês me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Vocês negligenciam o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição de homens. E ainda, jeitosamente, vocês rejeitam o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitem. Hoje também, nós estamos cercados por essa tradição degenerada das Escrituras. Há muitas interpretações. É muito fácil nós ouvirmos hoje as pessoas dizerem assim: não, mas quando a pessoa lê a Bíblia, ela interpreta do seu jeito. Então, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Era o que acontecia naquele tempo. Mas Paulo também denunciou essa tendência. Ele, escrevendo aos Colossenses, do capítulo 2, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças: não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Hoje também nós enfrentamos essa fonte. Você pode perceber, quando você conversar com qualquer pessoa a respeito das Escrituras, a respeito do Evangelho, ela vai ter algo também para confrontar você. E 15 séculos depois, os reformadores também se depararam com esse mesmo problema. As tradições contidas nos livros apócrifos e pseudoepígrafos, nos escritos dos pais da igreja, nas decisões conciliares e nas bulas papais, também degeneraram em tradicionalismo. Trata-se então, irmãos, primordialmente de uma reação à posição da Igreja Católica. Não a católica apostólica, mas a apostólica romana. Não significa que a tradição eclesiástica seja necessariamente ruim. Não, pelo contrário. Se essa tradição ela reflete de fato o ensino bíblico e está de acordo com ele, não sendo considerada normativa, a não ser que reflita realmente o ensino bíblico, então ela não é má, ela não é ruim, ela pode ser usada. Os próprios reformadores produziram, registraram e também empregaram confissões de fé e catecismos. É o que nós temos, é o que direciona a nossa igreja, é o que direciona toda a igreja reformada. E para eles, esses símbolos de fé não têm autoridade própria, só sendo normativos na medida em que refletem fielmente a autoridade das Escrituras. A segunda fonte usurpadora das Escrituras, Paulo Anglada, vai dizer que são as emoções degeneradas em emocionalismo. Ele vai dizer que sempre essa fonte sempre ameaça a autoridade das Escrituras, a emoção. Quase inevitavelmente conduz ao misticismo. E que na esfera religiosa frequentemente é dado um valor exagerado à intuição, ao sentimento, ao convencimento subjetivo, que quando tal ênfase ocorre, facilmente esse sentimento subjetivo de convicção pessoal e interno é explicado de forma mística. Eu sempre digo que nós temos tendência ao misticismo. Quem não gostaria de ver o sobrenatural de Deus? Não é verdade? Quem não gostaria de ver uma ressurreição? Quem não gostaria de ver um leproso sendo curado? Quem não gostaria de ver o sobrenatural de Deus? Nós desejamos viver o sobrenatural de Deus.
nós somos tendenciosos ao misticismo. Qualquer ato, ou qualquer ação, ou qualquer palavra que venha referenciada a essa questão, nós aplaudimos. Nós esquecemos que nós temos uma autoridade maior sobre isso e a rechaçamos. João, em uma de suas cartas, ele vai dizer que nós precisamos provar os espíritos. Nem tudo que acontece de forma milagrosa é de Deus. Voltando às duas jovens a qual eu estava conversando no serviço, uma delas, ela dizia para mim que ela orava muito a Deus e que ela ouvia Deus. E que em certo momento, ela no hospital, um rapaz chegou para ela e falou muitas coisas pelo qual ela achou que iria se cumprir. Então ela entendeu ali que Deus estava falando com ela. Vou repetir, não estou afirmando que Deus não possa agir dessa forma. Estou afirmando que esses tipos de situação nós precisamos fazer o que a palavra de Deus ensina. Testar os espíritos, provar os espíritos. Porque nós não sabemos se é de Deus ou não. Então nós precisamos provar. E a emoção ela está muito ligada a isso. Então quando nós nos deixamos levar pelo emocionalismo, nós desprezamos a palavra de Deus. Há muitas ações nossas que nós nos deixamos levar por ela. Por exemplo, existem mensagens que é usado muito as chamadas frases de efeito. E quando essas frases de efeito são usadas, toda a igreja, ela dá glória a Deus. Ela dá glória a Deus. Por que ela dá glória a Deus? Porque nós já estamos tão acostumados a dar glória a Deus, essas palavras de efeito, que a gente nem sequer percebe. E muitas vezes nós estamos dando glória a Deus para coisa errada. Querem ver algo interessante? Algo interessante é quando o pregador chega e diz assim: posso? O Espírito de Deus agora nessa noite está falando para mim que você vai receber uma bênção ao sair dessa igreja. Ao chegar em casa você vai confirmar. De imediato sai o quê? E aleluia. Queridos irmãos e irmãs, a grande pergunta é: mexer com o nosso emocionalismo é algo muito covarde. É algo covarde. Porque ele faz nós pensarmos que é isso mesmo que tem que acontecer. Esquecemos que as promessas das Escrituras, elas que são verdadeiras. Quantos de nós já recebeu aquelas mensagens de WhatsApp de corrente? E a gente não pode nem dizer que uma mensagem dessa tem um manto. Pode? Mas ainda assim nós passamos. Sabe por quê? Porque mexe com o nosso consciente, mexe com o nosso emocional, mexe com aquilo que nós queremos. E quando isso toma conta de cada um de nós então somos usurpadores das Escrituras Sagradas. Tem que enviar para 20 contatos. Perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Mas sabe o que é mais interessante? É quando a gente recebe mensagem de nossos amigos e vem a imagem de sua senhora. E a gente quer enviar de volta. Quer passar. Acreditando no misticismo de que a bênção vai vir. E se deixar levar por isso, nós nos tornamos usurpadores
da autoridade das Escrituras. Uma terceira usurpadora. Terceira fonte usurpadora das Escrituras. Paulo Anglada vai chamar de razão degenerada em racionalismo. Ele diz que a ênfase exagerada na razão também tende a usurpar a autoridade das Escrituras. O homem, devido à sua natureza pecaminosa, sempre tem resistido a submeter sua razão à autoridade da palavra de Deus. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer aqui simplesmente que quando eu leio a palavra de Deus, eu vou interpretá-la, mas se eu entender que ela não é para mim, que Deus está dizendo, não, isso aqui não é para mim, isso aqui deve ser para outra pessoa. Então, eu não vou submeter a minha razão à autoridade das Escrituras. A tendência é sempre tê-la, ou seja, a razão, como fonte suprema de autoridade, diz Paulo Anglada. Por que nós temos essa tendência? Por causa da queda. E foi também a causa tanto da queda de Satanás como de nossos primeiros pais. Tratar as Escrituras tão somente de forma racional, nós limitamos a autoridade dela em nossas vidas. Tanto Satanás quanto nossos primeiros pais caíram por darem mais crédito às suas conclusões do que à palavra de Deus. E por essa causa, desde então, o que surgiu na mente do homem foi uma soberba mental, uma altivez intelectual que tem tendido sempre a minar a autoridade da palavra, tanto oral quanto escrita. O ser humano, tendo conhecimento de Deus, não o glorifica como Deus e nem lhe é grato. O apóstolo Paulo explica porque suprimindo a verdade de Deus, os homens se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E isso a gente não revela somente a questão da igreja que recentemente canonizou a irmã Dulce. Nós também temos as nossas criaturas que adoramos. E quando fazemos isso, nós trabalhamos a nossa razão degenerada. Nós trabalhamos o racionalismo. Nós não submetemos a nossa razão à palavra de Deus. Ele continua dizendo que a tendência da razão em usurpar a autoridade da Escritura, ela tem sido especialmente forte nos últimos 2 séculos. O desenvolvimento científico e tecnológico também instigou a soberba intelectual do homem. E assim passou-se a acreditar apenas no que possa ser constatado, o que possa ser comprovado pela razão e pela lógica. Aqui o que ele está falando é que a ciência tornou-se a autoridade suprema, a única regra de fé e de prática. Veja que o racionalismo, ele tira a autoridade das Escrituras e põe a autoridade na ciência. A razão, ela usurpa a autoridade das Escrituras e trabalha e dá essa autoridade a outra coisa. O relato bíblico da criação foi desacreditado pela teoria da evolução. Os milagres relatados nas Escrituras foram rejeitados como mitos. E muitos estudiosos das Escrituras passaram a assumir uma postura crítica, não mais submissa aos seus ensinos. E foi assim que surgiu o método de interpretação histórico-crítico em substituição ao método histórico-gramatical. Nele é a suprema razão humana que determina o que é escriturístico ou mera tradição posterior, o que é milagre ou mito, o que é verdadeiro
ou falso nas Escrituras. Essa fonte, ela é perigosa, ela é danosa ao pensamento cristão. Além dessas fontes que Paulo Anglada nos dá, ele fala de algumas limitações e que existem alguns aspectos, como por exemplo a origem ou a base da autoridade das Escrituras. A origem ou base delas, como já foi mencionado, encontra-se na autoridade divina. E essas Escrituras são autoritativas porque se originam em Deus, o Espírito Santo. É Ele o seu autor primário. Para os reformadores, as Escrituras são autoritativas porque são a palavra de Deus inspirada. E por isso elas são infalíveis, inerrantes, claras e suficientes. O que anda vigorando em nossos dias são diversas teologias, mas precisamos tomar cuidado com uma, que é a chamada teologia liberal, que trabalha muito o racionalismo. Essa teologia, ela nega a própria base da autoridade da Escritura, ela nega sua origem divina, e que para ela as Escrituras são apenas um produto do espírito humano, expressando verdades divinas conforme discernidas pelos seus autores, conforme discernidas pelos autores, bem como erros e falhas características do homem. A autoridade, portanto, não é divina nem inerente, mas é humana, devendo ser determinada pelo julgamento da razão crítica. É isso que a teologia liberal defende. Completamente fora do que as Escrituras defendem. A verdade divina não é encontrada em um livro antigo, mas na obra contínua do Espírito na comunidade, conforme discernida pelo julgamento crítico racional. E de acordo com essa teologia, nós estamos em uma nova situação histórica, com uma nova consciência da nossa autonomia e responsabilidade para repensar as coisas por nós mesmos. É interessante que ela, além de tirar a autoridade das Escrituras, ela nos deixa totalmente independentes de Deus. Já que a minha razão que decide e define tudo, então eu devo me perguntar, para que eu preciso de Deus? Para que eu vou depender de Deus? Se é a minha razão que manda, sou eu que determino, é minha interpretação que é válida. Então, eu não preciso de Deus, eu sou independente. Enquanto que as Escrituras, em sua autoridade, ela declara que nós, como seres humanos, nós somos dependentes de Deus. Ela declara que sem Ele nós não podemos fazer nada. Se nós não estivermos alicerçados nele, nós não podemos nada. Se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, nós não podemos nada. Se nós não estivermos ligados nessa videira, nós não recebemos a seiva para nós frutificarmos. Então, nós somos completamente, sim, dependentes. Não posso me guiar por essa linha teológica liberal, dizendo que a minha razão é que vai determinar como eu devo agir. Um segundo aspecto dessa autoridade é que a certeza ou convicção das Escrituras, ela provém do testemunho interno do Espírito Santo. A excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina e a sua extraordinária unidade são algumas das características das Escrituras que demonstram a sua autoridade divina. Entretanto, nós admitimos que a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade, ela provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. O testemunho da igreja com relação à excelência das Escrituras pode sim constituir no meio pelo qual nós somos persuadidos da sua autoridade, mas não na base ou fundamento da nossa persuasão. Essa persuasão não significa de modo algum uma revelação adicional do Espírito. Significa sim que a ação do Espírito na alma de uma pessoa
iluminando o seu coração e sua mente em trevas, regenerando-a, fazendo a nova criatura, dissipa as trevas espirituais da sua mente, remove a obscuridade do seu coração, permitindo que reconheça a autoridade divina dela. O apóstolo Paulo, ele trata desse assunto quando ele escreve sua primeira carta à igreja de Corinto. Ele diz que o homem natural, em seu estado de pecado, ele perdeu sua capacidade original de compreender as coisas espirituais. Ele não pode reconhecer a autoridade das Escrituras. Ele não tem capacidade para isso. Porque as coisas da palavra de Deus, elas se discernem espiritualmente. Ele vai dizer ainda que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Há muitos ainda também que estão com o seu entendimento encoberto. Um terceiro escopo, um terceiro aspecto é o conteúdo das Escrituras. As posições da teologia liberal, da neo-ortodoxia com relação à origem e à certeza da autoridade das Escrituras, elas são seríssimas. Entretanto, talvez mais séria ainda, por ela ser sutil, é a questão relacionada a esse conteúdo, ao conteúdo que nós temos nas Escrituras. Uma nova concepção da autoridade tem surgido entre os eruditos evangélicos, conhecida como neo-evangélica. O neo-evangelicalismo limita a área, o conteúdo, o escopo da autoridade ao seu propósito salvífico. E segundo essa concepção teológica, a autoridade das Escrituras também limita-se à revelação de assuntos diretamente relacionados à salvação e assuntos religiosos. A doutrina neo-evangélica, ela faz diferença entre o conteúdo salvífico e o seu contexto salvífico. Ela reivindica autoridade e inerrância apenas para o primeiro. Mas tal posição não reflete nem se coaduna com a posição reformada e protestante histórica. Para a reforma protestante histórica, o escopo da autoridade da Escritura é todo o seu cânon. É verdade que a Bíblia não se impõe a ser um compêndio científico ou um livro histórico, mas ainda assim, todas as afirmativas nela contidas, sejam elas de caráter teológico, prático, histórico ou científico, são inerrantes e autoritativas. E quais são então os principais problemas relacionados com a posição neo-evangélica quanto à autoridade das Escrituras? Primeiro, como distinguir o conteúdo salvífico do seu contexto salvífico? É um problema? É impossível. As Escrituras são a palavra de Deus revelada na história. Segundo, como delimitar o que está ou não diretamente relacionado ao propósito salvífico, se o propósito da obra da redenção não é meramente salvar o mundo, mas restaurar o cosmos? Que porções das Escrituras ficariam de fora do conteúdo da salvação? Um teólogo holandês chamado Hidebors, ele admite que a Bíblia não é apenas o livro da conversão, mas também o livro da história e o livro da criação. Que áreas da vida humana ficariam de fora da obra da redenção. A arte, a ciência, a história, a ética, a moral. Quem então delimitaria as fronteiras entre o que está ou não incluído no propósito salvífico? Admitir o conceito neo-evangélico de autoridade das Escrituras é cair numa cilada liberal. Para nós concluirmos, irmãos,
Em última instância, a questão da autoridade das Escrituras, ela pode ser resumida da seguinte pergunta: quem tem a última palavra? Deus, falando através das Escrituras, ou o homem, por meio de suas tradições, sentimentos ou razão? Quem tem? Os reformadores, a resposta dos reformadores foi bem clara. Embora eles reconhecendo que o propósito especial da Escritura não é histórico, moral ou científico, mas salvífico, eles não diminuíram a sua autoridade de forma alguma, nem por adições, nem por suplementos, nem por reduções ou limitações de qualquer natureza. A fé reformada puritana reconhece a autoridade de todo o conteúdo das Escrituras e sua plena suficiência e suprema autoridade em matéria de fé e práticas eclesiásticas. Mas muito tempo já se passou desde então. E o evangelicalismo moderno recebeu, especialmente do século passado, um legado teológico, eclesiástico e litúrgico que precisa ser urgentemente submetido ao teste da doutrina reformada da autoridade suprema das Escrituras. Portanto, amados irmãos, é tempo de nós reconsiderarmos as implicações dessa doutrina. É tempo de reavaliar a nossa fé, nossas práticas eclesiásticas e nossas próprias vidas à luz desta doutrina. Afinal, nós admitimos que a Igreja Reformada deve estar sempre se reformando. Não pela conformação constante das últimas novidades, mas pelo retorno e conformação contínuos ao ensino das Escrituras. Amém. Sola Scriptura. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus Santo, Deus querido, nós te louvamos e te bendizemos pela oportunidade, Pai, que Tu nos dá de poder engrandecer o Teu santo nome com louvores, com leitura da Tua palavra, com mensagem, Senhor, vinda direto do Teu trono e pronunciada pelo Teu Espírito Santo para nós, Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela oportunidade dada.